Fala galera, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Vamos iniciar hoje a nossa quarta aula sobre hardware, né? Conceitos de hardware básico, né? No nosso curso de agente de inclusão digital, na disciplina 1, né? A gente está falando desde o início das primeiras aulas, a gente está falando sobre a informática, os conceitos básicos de informática, né? A gente precisa que vocês aprendam esses conceitos para que vocês consigam ser esse agente de inclusão digital, né, nas comunidades e inclua essas pessoas para o meio digital. Então você precisa aprender para você conseguir repassar isso para as outras pessoas. Muito bem, na aula de hoje nós vamos falar sobre hardware e periféricos de computador, tá? Vamos falar sobre os conceitos básicos, então não vou me prolongar, não vou tentar ser muito avançado, vou falar os conceitos básicos, né, mas são bastante conceitos, então é importante que vocês prestem bastante atenção na aula, façam os exercícios que eu vou pedir para vocês fazerem, né, porque depois temos aí nossa atividade avaliativa, que será com base nessa videoaula e em outras videoaulas que eu vou passar para vocês no finalzinho desta aula, ok? Muito bem, antes de a gente falar de hardware, pessoal, a gente precisa falar da linguagem do hardware. A gente precisa falar do qual é a linguagem que o hardware de computador entende, né? Então, o hardware ele se comunica, né, entre si, tá? E existe apenas uma linguagem ao qual o hardware entende, que é a linguagem binária, tá? A linguagem que o computador entende, então, é a linguagem do 0 e do 1, um, tá? Então, a linguagem binária vem de bi de 2, né? Então, 0 ou 1, um, ligado ou desligado. Então, a única coisa que o seu computador, que o meu computador, ele entende, o que o hardware entende é 0 e 1. Um. Uma sequência, a gente vai ver que são uma sequência enorme de zeros em 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1 misturado, tudo é só isso que ele entende, tá? Então ele converte esses zeros em uns para, né, caracteres de palavras que nós conseguimos entender, ou ele converte esses zeros em uns para um pixel, para uma imagem que nós conseguimos ver no monitor, tá? Então tudo é 0 e 1 e ele vai converter isso ou em caracteres ou em imagem, tá bom? Então, o PC ele não armazena informações em sua forma legível para nós seres humanos, tá? Então, ou seja, a forma que eu e você entende as palavras não é a mesma do computador. Então, como eu falei, o computador não sabe o que é somente A ou B ou C ou 3, 4, 5. Ele só sabe o que é 0 e 1, tá? Então, o PC ele processa, ok? Então, tudo que o computador vai processar e o que ele vai armazenar é tudo em 0 e 1, ok? Ponto. Coloquem isso na cabeça. Às vezes, para quem está começando, às vezes pode ser um pouco difícil imaginar, né? Pô, eu estou vendo um monte. Como é que uma imagem se transforma em 0 e 1, né? Então, eu vou mostrar já já. Muito bem. Essa linguagem ela é chamada de binária ou digital. Então, cada letra ou número dentro do PC é reconhecida através de uma sequência de 8 números. Esses 8 números é uma sequência de 8 números zeros ou 1, ou 0 e 1, ok? Então, por exemplo, se eu ver a letra A, como é que o computador converte? Ele sabe que eu estou digitando a A. Então, para o computador, a letra A é essa sequência aqui de zeros em, olha, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Então, essa sequência de 8 números zeros e uns equivale à letra A, ok? Então, se eu quiser escrever, por exemplo, a letra AB, né? Então, se eu quiser a letra AB, eu vou colocar essa sequência de zeros e uns aqui, certo? Mais outra sequência de zeros e um, ok? Já vamos exemplificar melhor isso aí. Só a gente tentar terminar o raciocínio. Cada 0 e 1 no computador, ele é chamado de bit, ok? Bit. Então,
Esse 0 aqui, ó, tá vendo? Esse 0, vamos voltar aqui no exemplo, ó. Esse 0 aqui é um bit. Esse 1 aqui também é um bit. Então, esse outro 1 aqui também é um bit, esse outro 0 é um bit. Então, eu posso dizer que essa sequência de zeros e uns possui 8 bits, ok? Então, logo, eu posso dizer que cada caractere no computador, caractere, vocês sabem o que é, né? É uma letra, ou um número, ou um espaço, ou um caractere especial. Então, cada caractere no computador, ele possui 8 bits, ok? Combinado? Ó, isso é questão, certeza que vai estar lá no questionário, tá bom? Então, vamos lá. Relembrando, cada letra ou número ou caracteres para o computador, ele tem 8 bits, ou seja, 8 zeros ou 1, ok? Cada sequência de 8 bits, ela equivale a 1 byte. Então, a gente vai falar agora sobre medidas de armazenamento dentro de um computador. Tá? Isso é muito importante para vocês que estão aprendendo agora e para saber medidas de armazenamento de dados dentro do computador. Então, para mim armazenar uma letra A num computador, ou para ele processar uma letra A, ele vai precisar de 8 bits de armazenamento, que equivale a 1 byte. Então, 1 byte, certo? Então, vamos aqui na nossa tabelinha, essa tabelinha laranja, olha só. Temos aqui, ó, 1 byte, certo? Ele equivale a 8 bits, que é a sequência de um caractere, ok? Está claro isso? Muito bem. Então, nós temos essa sequência, ela vai aumentando essa escala de tamanho. Então, aqui tem palavras que eu tenho certeza que a maioria de vocês, se não todo mundo, já ouviu, que é byte, kilobyte, megabyte. Ah, aquele arquivo de música tem 20 megabytes. Gigabyte. Ah, o meu HD que eu comprei um HD novo, ele tem 500 gigabytes. Ou eu baixei um filme agora que tem 2 gigabytes. Tá? Então, esses são as medidas do computador. Nós hoje trabalhamos na escala, normalmente, né, nós estamos aqui trabalhando, nós, população normal, trabalhamos aqui até na escala do terabyte. Tá? Então, hoje, a maioria dos HDs de armazenamento, né, a unidade de armazenamento do computador que nós conseguimos comprar no dia a dia, ela está na casa do gigabyte, tipo 500 gigabyte, ou 1 terabyte, 2 terabytes, tá? Né? É muita coisa, vocês já vão ver por quê, tá bom? Então, petabyte é acima do terabyte. Então, essa escala do petabyte já até existe, mas quem trabalha com petabyte hoje em dia já é Big Data, internet. A internet, por exemplo, deve girar aí, deve ter muitos petabytes aí girando diariamente na internet. Exabyte, zettabyte, yottabyte, brotobyte, gelp, pentabyte, isso aí já a gente está muito longe ainda desse tipo de dados. São medidas de armazenamento de dados para hardware, para computadores, ok? Então, voltando na minha lógica que eu expliquei para vocês, onde eu falei que 1 byte equivale a 8 bits, correto? Então, 1 byte é um caractere. Então, se eu tenho 1 byte, se eu tenho 1 byte equivalendo a 8 bits, eu tenho, então, 1024 bytes, certo? 1024 bytes, eu tenho 1 kilobyte, ou chamado de forma mais comum, 1 kbyte. Então, 1 kbyte, certo? Ele equivale a 1024 bytes. Ou seja, é como se 1 kbyte coubesse 1024 caracteres de palavras, ok? Entenderam essa lógica? Então, 1 kbyte, 1 kilobyte, estamos aqui na segunda linha, ele equivale a 1024 bytes, certo? 1 byte equivale a 8 bits. Nós aprendemos que um caractere tem 1 byte, beleza? Tranquilex? Então, 1 kbyte, se eu falar assim, eu tenho 1 kbyte de armazenamento, significa que eu posso armazenar 1024 caracteres, né? Posso ter um texto aí já dentro, né? Uma frase legal. Beleza. A próxima medida
é a medida do megabyte. Então, 1 megabyte possui 1024 kbyte, tá vendo? Então, a medida anterior sempre elevada a 24. Então, a medida de quando é que termina a próxima medição é sempre até 24. Então, por exemplo, de 0 até 1024, eu tenho 1 kilobyte, certo? Passou disso, então eu tenho 1 kilobyte, vírgula, algum quebradinho de kilobyte, ok? Então eu tenho 1 megabyte, vírgula, alguns kilobytes, certo? Então, 1024 kbyte, eu possuo 1 megabyte. Então, se eu falar para você assim, gente, se eu tenho 5 megabytes, quantos kilobytes eu tenho? Eu tenho 5.000 e tralalá de kilobytes. Entenderam a ideia? Muito bem. Então, usando a mesma lógica, 1024 megabytes equivale a 1 gigabyte. Tá? Bom, professor, mas o que é isso? O que é 1 megabyte? 1 megabyte, por exemplo, uma música MP3 que você baixa no seu computador, ela tem em média 2 megabytes, mais ou menos. 2 a 3 megabytes, depende muito da qualidade, mas a média é essa, ok? Megabyte, então a gente está nessa escala aqui, ó, do mega, certo? Então a música, ela vai ter 3 megabytes, que vai equivaler mais ou menos a, vamos fazer a calculadora? Então vamos colocar a calculadora aqui para ficar mais legal, ó. Então, eu tenho uma música de 3 megabytes. Então, se 1 megabyte equivale a 1024 kilobytes, então vou fazer vezes 1024 kilobytes. Então, uma música de 3 megabytes equivale a 3.072 kilobytes, certo? Se eu perguntar para você assim, cara, uma música de 3 megabytes equivale a quantos bytes? Então, eu vou pegar essa medida de kilobyte e vou fazer aqui vezes 1024, de novo, para me saber os bytes. Então, uma música de 3 megabytes possui 3.145.728 bytes. Ou seja, em um arquivo de 3 megabytes, eu consigo ter, né, 3 milhões de palavras, de caracteres, tá? Palavras não, desculpa, de caracteres, de zeros, de 1, de 3, de 4, 5 e 6, certo? Então, se eu fizer de bits aqui, quantos zeros vai ter? Não vai, acho que o calculador não vai nem pegar. Dá 3 bilhões de zeros ou 1. Então, uma musiquinha, olha só, essa é legal, hein? Uma musiquinha MP3 sua aí, da sua casa, você ouve todo dia, ela possui, em média, se ela tiver 3 megabytes, ela vai possuir 3 bilhões de zeros ou uns. Legal, né? Então, 3 bilhões de zeros ou uns serão processados nesse seu equipamento aí que está processando, ou seja, um computador, seja um MP3, né? Ele vai processar tudo isso. Então, é muita coisa, tá? Isso eu estou na escala do megabyte, tá? Um filme, por exemplo, um filme hoje na média, um filme em média hoje em dia, ele possui na média uns 3 gigabytes, tá bom? Então, gigabytes. 1 gigabyte, lembrando, tem 1024 megabytes. Então, se eu tenho um filme de 3 gigabytes, eu vou dizer que ele tem, então, 3.000 megabytes, certo? Então, precisa de 3.000 megabytes para armazenar 3 gigabytes, um filmezinho normal aí. Então, precisa de 3.000 megabytes. Quantos kilobytes eu preciso? Faz vezes 24. Preciso de 3 milhões de kilobytes, 3 milhões de kbytes para armazenar um filme de gigabyte. E vezes 24, se eu estou na escala do kbyte, isso mesmo, 24, muito bem. Então, 3 bilhões aí de bytes eu preciso para armazenar um filme, tá bom? 3 milhões de caracteres eu poderia ocupo de espaço para armazenar um filme. Se eu fizer de 8 bits aqui, nem vai dar. Vai dar 25 bilhões. Então, desculpa.
Então, com essa tabelinha, vocês conseguem fazer os cálculozinhos de quanto de espaço vocês vão precisar, desculpa, vocês vão precisar para armazenar os arquivos de vocês. Isso é muito importante, porque eu preciso saber, por exemplo, eu tenho um pendrive de 1 GB, né? Normalmente os pendrives eles estão na escala de gigas, né? A gente tem pendrive, os mais comuns são de 8 GB ou 16 GB. É uma pergunta muito importante. Se eu tenho um pendrive de 16 GB, quantas músicas eu consigo colocar nele em média, né? Quantos filmes? Então a gente precisa saber essas escalas de armazenamento, tá? Aqui do lado aqui, ó, já tem até a equivalência de 1 por byte, tá vendo? Então os números aqui são astronômicos, tá? Tem esse site bem legal que ele funciona para você ver o seu nome em byte, tá vendo? Então, olha só que legal. Vou escrever aqui, ó, Jackson. Então, eu vou clicar aqui, ó, texto para codificar. Vou clicar em codificar, Jackson. Então, o meu nome em binário fica dessa forma, ó. E aqui tá o J, o A, o C, o K, o S, o O e o N, né? Se eu colocar aqui, por exemplo, Jackson Henrique da Silva Bezerra. Então, olha só, o tanto de zeros e 1 que o computador precisa processar. Então, é isso, né? É isso que acontece na prática, gente. O que eu acabei de digitar aqui no computador, o meu processador processou tudo isso aqui agora dessa forma de zeros e uns, tá? Então, fica aí uma dica aí para vocês brincarem um pouquinho e fizerem pausar a videoaula e ver os nomes, ver um texto. É legal você colocar um texto grande, você vai ver o tanto de 0 e 1 que vai dar, tá vendo? Então, é muito legal esse site, dá para vocês brincarem um pouquinho, tá bom? Continuando a nossa aula, fazendo aqui o outro exercíciozinho de cálculo de armazenamento. Olha só, vamos fazer outro cálculo, vamos pegar a calculadorazinha aqui, ó. Opa, desculpa, peraí, opa. Vou fazer a calculadora aqui, calque, pronto. Então, vamos lá. Quantos megabytes possui 1 gigabyte? Isso é moleza, né? Só olhar lá na tabelinha, né? Então, eu não vou nem precisar olhar, mas eu sei que 1 gigabyte possui 1024 megabytes. Então, tá fácil. Beleza? Já até aqui a resposta. Quantos gigabytes possui 1 terabyte? Essa também tá fácil, né, gente? Então, 1 terabyte, né? 1024 gigabyte equivalem a 1 terabyte. Então, a resposta aqui seria 1024. Agora, essa aqui já complica um pouco, hein? Quantos megabytes possui 1 terabyte? Então, tem que fazer a escala de megabytes primeiro para gigabyte, depois gigabyte para tera, né? Então, se eu tenho 1 terabyte, então 1 terabyte eu vou ter 124 gigabytes, certo? 124 gigabytes vezes 1024 megabytes. Então, eu teria aqui 1 milhão de megabytes em 1 terabyte, ok? Essa seria a resposta, 1 milhão e 48 megabytes nós temos em 1 terabyte, tá bom? Aqui um exercício agora para vocês pausarem o vídeo e vocês fazerem, que esse exercício é muito importante vocês fazerem agora, porque no questionário de avaliação dessas videoaulas terá questões dessa forma, tá bom? Se não, brincar até as mesmas questões, ok? Olha só, se eu possuo 1 terabyte de armazenamento, quantos filmes de 3 gigabytes eu consigo armazenar? Essa é boa, hein? Então, vamos para a calculadora. Então, olha só. Quantos gigabytes tem 1 terabyte? 1024. Se eu dividir por 3 gigabytes, quantos filmes eu consigo armazenar? 341. Podem arredondar para mais ou para menos depois da vírgula, tá bom? Então, 341 filmes eu conseguiria armazenar em 1 terabyte. Então, se eu tivesse um HD, se eu comprar um HD externo, hoje em dia tem muita gente que compra HD externo para armazenar filme. Em média, se os filmes tiverem a média de 3 GB, você vai conseguir armazenar 341 filmes. É muita coisa, né? Então, aqui nós temos outros exercícios para vocês fazerem, tá? Se eu possuo 500 GB de armazenamento, quantos videoclipes de 50 megabytes eu consigo armazenar? Façam os cálculos, pensa um pouquinho, volta na tabelinha, olha, tira as dúvidas. Se eu possuo 1 GB de armazenamento, quantos arquivos de texto de 24 kilobytes eu consigo armazenar?
que essa é a média, um arquivo de texto de Word, o seu currículo vitae de Word, em média, ele vai ter isso aí, de 20 kilobytes, mais ou menos, a 30 kilobytes. Eu quero baixar 50 filmes de 4 gigabytes cada e 1000 músicas de 5 megabytes. Qual o tamanho mínimo do HD eu devo comprar? Isso é muito bom, hein? Então, tá aí. 4 exercíciozinhos para vocês treinarem e fazerem sozinhos, tá? Pensa um pouquinho para vocês fazerem, porque terão exercícios assim na avaliação, ok? Muito bem. Os computadores, existe uma diferença bem legal que todo curso de informática básica trabalha bem, é a diferença entre dado e informação, tá? Então, um computador, ele nunca vai receber e processar informação. Um computador, ele vai receber e processar dados. Dados são caracteres ou palavras específicas jogadas ao vento e o computador vai gerar uma informação. Você vai ver uma informação, né? Aqui um exemplo bem clássico de dado. Dados são, geralmente eu gosto de falar para os meus alunos que dados são substantivos ou valores de alguma coisa. Então, por exemplo de dados, eu tenho aqui 40 graus, dia, sol, né? Dados específicos separados. Qual a informação que eu tenho e o computador vai gerar através desses dados? Nesse dia fez muito sol e a temperatura chegou a 40 graus. Então, isso é uma informação, isso é dado, ok? Para vocês terem essa diferença entre dado e informação. Bom, isso é muito importante. Muito bem, voltando agora especificamente sobre hardware de computador, né? Hardware de PC, personal computer, a gente falou bastante disso na última aula. Os componentes principais de um PC são, temos os componentes, os dispositivos de entrada, os dispositivos de saída, né? O processamento e o armazenamento. Então, um computador, ele recebe o dado, ele processa esse dado, ele armazena esse dado e ele pega esse dado que ele armazena e ele mostra isso no dispositivo de saída, tá bom? Então, vamos recapitular, que é muito importante. Então, eu digitar no teclado é o quê? Eu estou enviando um dado para o computador. Então, o teclado é um dispositivo de entrada. Entrou esse dado, o meu computador, o meu processador, né, a minha memória, né, ele vai processar esses dados, ok? Processando esses dados, ele pode mostrar isso, ele vai mostrar esses dados processados em um dispositivo de saída. Exemplo de dispositivo de saída, um monitor do computador ou uma impressora. E ele vai armazenar isso para você ter acesso a essa informação que foi processada em um outro momento. Ele vai armazenar isso em um dispositivo de armazenamento ou um pendrive, por exemplo. Tá? Aqui nós temos exemplos de dispositivos de entrada, né? Os mais comuns, os mais clássicos aí do computador. Temos aqui um teclado, tá? Nós temos um scanner. Scanner, para quem não conhece, é um equipamento onde ele vai tirar uma foto, né, de um determinado de uma imagem ou de uma fotografia, né, ou de um texto e vai mandar essa imagem para o computador. Hoje em dia, os próprios celulares, os próprios smartphones, né, o meu, o seu aí do dia a dia, eles viraram scanners, né? Então tem aplicativos de scanner que você consegue escanear. Então esse equipamento ele é muito utilizado somente no meio empresarial, né? Nas empresas utilizam bastante isso. Às vezes você precisa escanear muita coisa e o scanner também te dá uma qualidade legal. Ele já tem um próprio programa que ele reconhece. Se você vai escanear, por exemplo, um documento, né? Um documento impresso, um scanner ele já cria aquela imagem, ele já reconhece as letras, né, as palavras que estão naquela imagem, a gente chama isso de leitor OCR, e ele já gera o texto daquela imagem. Então, isso é uma coisa que Scanner faz muito bem. Os aplicativos para smartphone, alguns têm, mas a maioria que tem é pago. Nós temos o mouse, é o mais comum de todos, né? O mouse com fio, tem mouse sem fio, tá? A ideia do mouse sem fio é a mesma coisa, não muda nada, a única tecnologia é que existe do mouse sem fio, existe uma conexão Bluetooth, uma conexão que é por ondas, né, eletromagnéticas, entre um receptor e o próprio mouse sem fio, tá
bom? Eu tenho aqui o meu, por exemplo, ó, é um mouse sem fio, tá vendo? Não tem fio, né? Mas ele tem aqui, tem um conectorzinho no USB, onde ele vai receber os sinais. Então, com fio e sem fio, a ideia é a mesma, só muda só que um vai com fio, o outro vai por onda eletromagnética, ok? Aqui nós temos uma câmera, né? Uma câmera para computador, uma webcam, como era muito conhecida, e o microfone, que são os dispositivos de entrada os mais comuns também. Nós temos dispositivos que são de entrada e saída ao mesmo tempo, eles têm um duplo papel, tá bom? O mais comum de todos do dia a dia da gente é o próprio pendrive. Né? O pendrive ele é um dispositivo de entrada e de saída ao mesmo tempo. Por quê? Porque ao mesmo tempo que ele consegue enviar uma informação para o computador, ele serve de entrada de informação para o computador, ele consegue receber a saída de dados do computador, ou seja, o computador armazena as informações no pendrive, tá bom? E os próprios CDs, né, os DVDs, na verdade, os CDs, DVDs e Blu-rays, existem essas mídias que são regraváveis, então eles funcionam da mesma forma que um pendrive, tá? Então eles armazenam, eles servem, o computador consegue ler as informações, entrada e consegue gravar nele também, saída, ok? E os dispositivos aqui de saída mais comuns dos computadores são o monitor, tá? Existem computadores, pessoal, chamados all-in-one, tá? Acho que alguém já viu falar desse termo. Tem computadores que você olha, você vê só o monitor, a parte do gabinete, da placa-mãe dos equipamentos, ficam acoplados aqui no monitor, tá? A lógica é a mesma. A única coisa é que eles estão ali tudo compactadinho, juntinho, tá bom? Bem parecido com a mesma estrutura de um notebook. Mas o monitor em si é um dispositivo de saída, né? Mas aí eu pergunto, e um dispositivo touchscreen, é só de saída ou ele é de entrada também? De entrada também, muito bem. Então, se eu tenho um dispositivo touchscreen, por exemplo, a tela do seu smartphone, ela é um dispositivo de entrada e saída. A exemplo do pendrive. Por quê? Ela mostra dados e ela recebe dados também. A impressora, muito utilizado hoje, né, no dia a dia, nas nossas casas, no meio comercial demais, e as caixinhas de som. Tá? Bom, como eu falei para vocês agora há pouco, eu já até tinha demonstrado isso, a lógica do processamento, a lógica de funcionamento de um hardware, de um computador é entrada de dados, entra o dado, processa e sai, ok? Então, entrada de dados, teclado, mouse, processamento, sai, monitor, ok? Isso é essa lógica de entrada, processamento, saída acontece toda hora no seu smartphone, acontece agora nesse computador que você está assistindo essa videoaula ou no smartphone que você está assistindo essa videoaula, tá bom? Ou até mesmo na Smart TV que você está assistindo essa videoaula. Muito bem, vamos falar agora por dentro do PC, tá? Vamos falar por dentro de um PC, vamos falar especificamente aqui, eu vou mostrar a imagem de um PC do tipo desktop. Desktop são PCs que têm esse gabinete aqui. São PCs que têm o gabinete e a tela, ok? Beleza? Que você vê o mais comum que você vê no dia a dia nas empresas aí, ou você tem em casa. Eu já tive em casa, né? O monitor separado e o gabinetezão aqui. As peças que eu vou mostrar para vocês e a lógica de funcionamento delas que eu vou explicar é a mesmíssima que acontece no notebook, tá? Se você está usando um notebook, vai ter todas essas peças que eu apresentei para você, vai estar nele também, só que num tamanho mais compacto. A ideia do notebook, o notebook, ele é um PC, ele é um personal computer, só que ele é com tamanho reduzido, tá? Então essa é a ideia, ok? Então, o computador pessoal, né, o PC, ele é dividido em, normalmente, ele vai ter um monitor para mostrar o que você está fazendo nele, o gabinete, onde vai ter as peças de funcionamento do computador, e os periféricos, que nós chamamos que é o mouse, o teclado e a caixa, ou seja, os acessórios, ok? Mas o que tem dentro do gabinete, né? E o que, por exemplo, se for o gabinete, o que tem dentro do gabinete, se você estiver usando um notebook, agora aí na sua casa, o que tem embaixo do teclado é a mesma coisa, ok? Entenderam a lógica? Muito bem.
Aqui nós temos a imagem de um gabinete, de um computador desktop. Nós temos aqui uma placa-mãe, né? Essa aqui é uma placa-mãe comum. Se vocês procurarem placa-mãe na internet, tem placas-mães bem modernas. E aqui a gente consegue já identificar, né, algumas peças. Nós temos aqui, ó, essa aqui é a placa-mãe em si, tá vendo? Ok. Nós temos aqui embaixo a fonte de alimentação de energia, tá vendo? Essa parte, tá vendo essa parte aqui, ó, que eu tô mostrando no mouse? Atrás do cooler aqui, ó. Essa parte, galera, é a parte que você vê no fundo do gabinete, onde você coloca, conecta os fios, tá bom? Legal. Então aqui, ó, aqui nós temos a memória RAM, ó, tá vendo essa partinha aqui? Cadê? Não, desculpa, a memória RAM vai estar aqui, ó. Esse aqui são os slots, esses branquinhos aqui são os slots da memória RAM. Aqui nós temos uma placa de vídeo off-board. Aqui nós devemos ter aqui uma placa off-board, não sei para que dela deve ser, mas placas off-board nós podemos ter placa de som, nós temos placa de rede. Possivelmente essa verdinha aqui é uma placa de rede. Muito bem. O que mais nós temos aqui? Aqui nós temos o cooler, aqui embaixo vai o processador. E é isso. Tudo bem. Então, quais são as partes principais de um computador? Quais são as partes principais que vai dentro desse gabinete? É a placa-mãe, que é essa grandona aqui, a memória RAM, que vai aqui, o processador, que vai aqui, embaixo desse cooler, né? O próprio cooler de refrigeração, que é esse cara aqui, esse ventilador, tá? Nós temos placa de vídeo off-board, que é essa aqui. Existem computadores que têm a placa, todo computador, toda a placa-mãe já vem com uma placa de vídeo on-board. On-board significa na board, na placa, certo? Off-board é fora da placa. Então, você tem a placa de vídeo que vem naturalmente no seu, todo notebook, todo computador vem na placa-mãe uma placa de vídeo on-board, e você pode comprar uma placa off-board, uma placa melhor para você conectar a mais nessa placa nessa sua placa-mãe, nesse seu computador. A maioria dos computadores hoje já tem vindo com placa de vídeo, é uma tecnologia que tem barateado. Ela ainda é muito cara, mas ainda tem placas de vídeo bem baratas hoje em dia. Então, é bem comum a gente ver hoje em dia. E aqui é a fonte de energia, tá? Então, nós temos aqui a placa-mãe. Essa aqui é outra fábrica, uma placa-mãe de outra fabricante. Placa-mãe muda-se muito o modelo. Eu tentei pegar uma placa-mãe da Gigabyte, que é o tipo de placa-mãe mais comum que vocês vão encontrar aí na casa de vocês, nos desktops de vocês, tá bom? Então, ela é muito comum. Então, o que a gente pode perceber nessa placa-mãe? Aqui a gente tem o slot do processador, tá vendo? Então, esse aqui é o slot. Você puxa essa alavanquinha aqui, ó, para trás, ela vai abrir essa proteção, sim, essa case aqui, e você encaixa o processador ali. E por cima disso aqui, vai vir aquele cooler, aquele ventiladorzinho lá, tá bom? Tá vendo que a placa-mãe ela tem cheia de caminhozinhos assim, ó, tipo veias, né? Essas veias são barramentos de comunicação da placa-mãe. Então, essa placa-mãe, tudo nela é conectado. Então, tudo nela, ela vai transmitindo informações, dados, zeros e uns, entre os componentes. Então, do processador, ela vai transmitir informações para a placa-mãe. Tá vendo esse slot amarelo aqui, ó? Esse slot amarelo é o slot que vai conectar a placa-mãe, tá bom? Aqui, debaixo desse grandinho do Giga 7, tá vendo? Esse aqui é um dissipador. Então, o próprio cooler vem um dissipador e vem o ventilador em cima, tá? Então, o cooler é um dissipador de metal e um cooler por cima. Então, aqui debaixo, possivelmente, quase certeza, para ter certeza eu tinha que ler, né, as instruções do manual dessa placa, mas com certeza deve ser o chipset da placa. O chipset é tipo um pendrive que vem fixado na placa-mãe, desculpa. Esse chipset é onde ele vai ser armazenado a BIOS do computador. Não tem como você liga o computador e vai acessar, por exemplo, o setup, ou aquela primeira tela que quando você não tem nenhum sistema operacional, não aparece uma instrução assim dizendo que você não precisa instalar um sistema operacional. Então, aquilo lá é a BIOS do computador. É como se fosse um sistema primário independente do processador, tá?
Aqui nós temos, ó, esse slot branco aqui embaixo, onde eu estou mostrando com o mouse, é onde vai conectar ali a força da fonte de energia. A energia vai entrar aqui, vai alimentar toda a placa-mãe. Nós temos aqui um conector a gente tem as peças que nós compramos para a nossa placa-mãe, para o nosso computador, tipo peças off-board. Exemplo, a placa de vídeo é o mais comum de todos, mas a placa de rede, eu posso ter uma placa de som. Essas placas, elas são conectadas em slots, tá? Que são esses caras aqui, ó, tá vendo? Esse aqui é um slot, esse branquinho aqui é um slot, esse azulzinho é um slot, tá bom? Esses caras aqui tem tipos específicos de slot. Eles podem ser PCI ou eles podem ser PCI Express. Essa placa mãe aqui, ela tem os dois, tanto o PCI como o PCI Express, né? O Express é mais rápido que o outro. Aqui embaixo, ó, nesses amarelinhos, tá vendo? Ó, 1, 2, 3 amarelinhos, aqui nós temos os conectores SATA. É aqui que é o conector do HD. O HD vai entrar aqui, tá vendo? Então, quando eu vou falar para vocês, daqui a pouco eu vou mostrar aqui uma informação que está processando o computador, vai para o HD, do HD vai para o processador ou para a placa de memória RAM, desculpa. Tudo passa nesse barramento da placa-mãe. Ou seja, essa placa-mãe, ela é como se fosse vamos colocar que esse quadradão da placa-mãe fosse, por exemplo, um bairro cheio de ruas. Tá? E a informação vai trafegando nessas ruas e isso a gente chama de barramento, tá bom? O que mais a gente pode explicar aqui? Acho que é isso, tá? Aqui, tá vendo? Essa parte superior dela é a parte que você vê, né, atrás do gabinete, quando você vai conectar os fios, tá vendo? Tá vendo aqui, ó, conectorzinho da placa de som, ó. Então aqui, ó, é uma placa de som on-board. On-board significa que ela é fixada na placa mãe. Tá vendo, ó? Tá vendo escrito aqui em cima, ó? Áudio, ó. Então isso aqui que vocês estão vendo, ó, tá vendo? Esse quadradinho aqui, ó, que eu tô mostrando, isso é uma placa de som on-board, uma placa de som conectada que vem nativa na própria placa mãe. Ela é uma placa de som boa? É. Ah, mas eu sou um DJ e eu quero mexer com uma placa de som muito top, porque eu preciso de um hardware mais robusto. Então, eu preciso comprar uma placa de som off-board e eu vou conectar ela nesses slots aqui PCI, tá bom? Então, aqui, ó, aqui eu tenho um slotzinho aqui, aqui é um slotzinho de rede, tá vendo, ó? USB LAN aqui. Então, esse aqui é o slot de rede, onde eu vou conectar o cabo de rede. Então, aqui eu tenho uma placa de rede on-board também. Então, eu posso ter uma placa de rede on-board ou também off-board. On-board vai ver em todas as placas, vem, mas eu posso comprar um off-board também. Aqui nós temos o slotzinho aqui de USB, tá vendo? Aqui eu tenho o conector do vídeo, tá? Então, ó, tá vendo aqui, ó, escrito na placa, ó, VGA. Então, isso aqui, ó, tudo, ó, isso aqui tudo é uma placa de vídeo on-board. Ela está acoplada na placa, ela vem colada na placa, tá? Mas ela não tem uma qualidade tão boa. Se eu quiser jogar, por exemplo, eu quero jogar um jogo de PlayStation 3, por exemplo, PlayStation 4, que é um jogo pesado, eu preciso comprar uma placa de vídeo off-board e conectar nesses conectores, tá bom? Muito bem, acho que é isso. Então, temos aqui um exemplo, uma foto de uma memória RAM, para vocês conhecerem. Ela, sim, ela quase todas, ela é verde, tem alguns azuis, mas a maioria dela é verde, e ela tem esses conectores aqui. As memórias RAMs, hoje em dia, estão na casa dos Mega não, já passou Mega. A gente estava Mega uns 5 anos atrás, a gente já está na casa dos gigabytes. Então, hoje, uma memória RAM, normalmente, ela tem aí 4 gigabytes. Então, se eu comprar um computador normal na rua, ele vai ter 4 gigabytes, tá? De memória RAM ou 8 gigabytes de memória RAM, é o mais comum. Aí você pode deixar, quanto mais memória RAM, mais rápido é o computador. Então eu posso ter 16 gigas de memória RAM, eu posso ter 32 gigas de memória RAM, tá? Quanto mais, melhor. Então, essa memória RAM que eu mostrei para vocês vai nesse conectorzinho amarelo aqui, ó, tá vendo? Um encaixezinho no meio, o dentezinho no meio, ó, é esse dentezinho aqui, ó, tá? Esse aqui é o nosso processador, tá? Esse é o processador, a foto dele é um processador Intel. Hoje, dos processadores Intel, nós temos... O Intel hoje é o processador que domina o mercado de computadores, né? Fácil. Na verdade, nós temos duas empresas hoje que fabricam processadores no mundo, assim. Existe outro, mas eu vou falar de duas, que é o que domina 98% do mercado. É a Intel
que é os Core i3 ou Core i5 ou Core i7, já ouviram falar nesse termo? Então eu tenho um processador i3, significa que ele é Intel, tá? Que são os mais comuns. No Brasil a gente vê muito, muito, muito computadores com processadores Intel, tá bom? Eu vou depois postar até um vídeo complementar a aula sobre como funciona um processador, que é muito show. Eu vou postar um também de fabricação dos processadores, é maravilhoso. Vocês veem a tecnologia que é muito top. Tá? E a outra fabricante que é muito comum também, mas não tanto quanto a Intel, é a AMD, tá? AMD. Então ela fabrica computadores também. Mas o mais comum é o Intel, e Intel i3, i5 e i7, tá? Os computadores mais simplesinhos vêm com i3, os médios vêm com i5 e um computador mais potente, né, um computador mais robusto, ele vem com i7. Uma informação muito importante que eu gosto sempre de falar é o seguinte, i3, i5 e i7, certo? Eles têm gerações. Então você vai ver assim, ó, um processador i5 da nona geração. Significa que da nona geração é de 2020. Se ele é da oitava geração, ele é de 2019. Quanto maior a geração, melhor. Então, se eu comprar assim, professor, eu vou comprar um computador, um processador i7, cara, top, só que ele é da segunda geração. Não compra. Um processador i7 da segunda geração é muito pior do que um i3 da nona. Entenderam a ideia? Então, eu quero a comparação de velocidade entre i3, i5 e i7 só vale quando eles são da mesma geração. Ok? Isso é um conhecimento bem legal, que eu vejo muita gente errando, principalmente vai comprar computador de segunda mão. Aí o cara, eu tenho um i7, aí não vê a geração, aí vê uma geração, quarta geração, já não é legal o processador, fica devendo, tá bom? Esse aqui é o cooler de resfriamento do processador. O processador, ele é um negócio que esquenta pra caramba, ele é feito de silício, tá? E o silício ele esquenta muito nesse processamento e ele precisa se resfriar, senão pega fogo. Tá? Então, existe aqui essa peça de metal, na verdade é um alumínio, isso aqui é um alumínio, e em cima temos um cooler, um ventiladorzinho que fica resfriando a peça de alumínio que dissipa o calor do processador. Tá bom? Aqui nós temos a unidade de armazenamento dos computadores. Hoje em dia, nós já está bem estabelecido dois tipos de armazenamento. Nós tínhamos um só até uns 10 anos atrás, hoje em dia a gente tem dois bem estabelecidos. O mais antigo, e que nós temos muito até hoje, mas é o mais antigo, o que a gente sempre teve, é o HD, o disco rígido, tá? É um disco magnético, tá vendo? Isso aqui, ó, é um disco, é um CD, né? Ele fica girando dentro desse disco aqui. Esse disco ele fica girando dentro dessa caixinha, ele é fechado, obviamente, esse aqui ele tá aberto, né? E ele é magnético, tá? Então, esse aqui é o braço de gravação. Então, tudo que é armazenado, ele armazena nesse disco de forma magnética. Ele armazena zeros e uns aí, tudo aí desse jeito, tá bom? Se abriu ele, perde tudo, e como ele é magnético, não pode abrir nunca. E isso aqui é um HD SSD, tá? É um HD, é um solid disk, tá bom? Um disco sólido. Então, ele usa a mesma tecnologia do pendrive. Qual é a diferença dos dois? Velocidade. Então, esse cara aqui, o SSD, ele é mais caro, só que ele é muito mais rápido, tá? Então, um computador que vem com um HD SSD, ele é muito mais rápido. Então, por quê? Porque o processador, né, a memória RAM consegue buscar informações no HD de forma muito mais rápida do que no HD de disco rígido, tá? Esse HD do disco rígido, nós chamamos eles normalmente de HD SATA, tá bom? HD SATA, esse aqui normalmente hoje em dia a gente fala um SATA, já sabe que é um HD disco rígido de SATA, já sabe que é esse cara aqui, esse aqui é o SSD. Legal? Boa! Esse cara aqui hoje, um HD de 500 gigabytes, um HD de 500 gigabytes, né? Ele custa na média aí de uns R$ 500. Hoje está quase usando a mesma lógica de R$ 1 por giga. Então, se você quer um HD de 1 terabyte, você vai pagar aí R$ 1.100, R$ 1.200, tá bom? Esse cara aqui é bem mais barato. Se você comprar ele por um HD de 1 terabyte, né, que seria o dobro de 500 GB,
você paga R$250 nele, 300. Tá? Então ele é bem mais barato, só que ele é mais lento. Esse aqui é um exemplo de uma placa de vídeo off-board, é uma placa de vídeo bem básica. Placas de vídeo hoje em dia nós temos, a principal fabricante hoje em dia é a NVIDIA, tá? A minha placa de vídeo do meu notebook é a NVIDIA, é muito boa, dá para você rodar bastante jogo legal. Então, ela também vem com um dissipador, na maioria das placas de vídeo vem com esse dissipador, essa peça de metal e um coolerzinho também, porque ela esquenta muito, tá? Aqui a nossa fonte de energia, né? A maioria das fontes de energia, tá vendo? Aquele conector, esse conector aqui, ó, que tem uma peça preta com branco, é o que vai na placa-mãe. Esses outros pequenininhos aqui é que vai no HD, tá bom? É o que vai na leitura de CD. Leitura de CD hoje em dia é algo que já está saindo muito de desuso, eu nem coloquei no material, mas faz parte do computador, mas nem tanto, né? Hoje em dia está caindo em desuso, porque não se usa mais DVD praticamente, as leitoras de Blu-ray são muito caras ainda, então praticamente caiu em desuso as leitoras de discos, né? Então, esse aqui seria, esses pequenininhos é para alimentar a energia do HD, das leitoras de CD, antigamente nós tínhamos antigamente os disquete também, então alimentava tudo aqui, tá? Qual é a lógica de processamento de dados dentro de um computador? Eu vou falar isso aqui, gente, é uma lógica bem básica para você saber como é que funciona, para você não passar vergonha quando você for conversar sobre isso, mas é muito resumido, tá? Eu vou falar bem básico para você ter um jeito bem didático de como funciona a lógica de um processamento de dados. Então, por exemplo, a entrada de dados, você com seu mouse vai lá na sua tela e você quer abrir um vídeo, um arquivo de vídeo, um filme, por exemplo, tá? Ou arquivo que você quiser. Então, o comando que vai ser a entrada de dados, que você vai dar através do seu mouse, você vai dar 2 cliques lá no arquivo, você vai mandar abrir um determinado vídeo. Esse comando ele vai para o processador do computador. O processador do computador vai fazer o seguinte: ele vai receber o comando e vai mandar o HD procurar o vídeo requisitado. Então, o processador vai lá para o HD e fala: HD, manda um comando para ele. HD, acha esse arquivo aí, tá? O HD vai ver onde que está esse arquivo. O sistema operacional, na verdade, quando o sistema operacional manda esse comando para o processador, ele já manda com o endereço de onde está esse vídeo. O HD ele armazena as informações através de um sistema, tipo uma partilheira de estoque, onde tem partilheiras e tem caixas, né, campos específicos para armazenar as coisas, então é mais ou menos dessa mesma forma, então tem um endereço específico para achar o arquivo. Beleza, então o processador dando o comando para o HD procura esse vídeo, quando o HD acha o vídeo, ele vai mandar esse arquivo para a memória RAM. Então, essa é uma coisa importante, ele não vai mandar de volta para o processador direto. O processador não acessa arquivos direto do HD, ele acessa da memória RAM. Por quê? Porque a memória RAM é uma memória muito, muito, muito mais rápida do que a do HD. Mesmo a do SSD, a memória RAM é muito mais rápida. Tá? Então, a memória RAM é o que faz o meio de campo entre processador, memória RAM e HD. Então, o processador não vai direto, ele vai na memória RAM, a memória RAM pega do HD, deixa nela, né, a maioria dos arquivos que você estiver usando, e o HD vai buscando os arquivos aqui na memória RAM. Okay? Se você fizesse se não tivesse a memória RAM e fosse direto, seria muito, muito, muito lenta a tecnologia. Então, com o arquivo carregado na memória RAM, então por que uma memória RAM é importante? Se você vai carregar um filme de 3 GB, você tem que ter uma memória RAM de no mínimo aí, 4 GB para ela carregar o filme de uma vez só, todo. Porque se ela armazena tudo de uma vez, ela não precisa ficar voltando no HD para ficar procurando esse arquivo ou ficar recebendo parte dele. Então, a memória RAM carrega esse arquivo todo dentro dela e aí sim ela vai enviando as partes do vídeo para o processador. Então, o processador vai na memória RAM e vai buscando esse vídeo que ele queria, que foi requisitado, e ele vai então processar esse vídeo. O que ele vai processar? O processador ele vai converter o arquivo binário, lembra? Está tudo armazenado em 0 e 1 lá dentro do HD. Então, ele vai processar o que está lá para instruções de imagem que a placa de vídeo vai conseguir entender. Então, o processador vai pegar esse arquivo da memória RAM,
A memória RAM está aqui, o processador está aqui. Ele vai buscar os arquivos dela, processa tudo e vai jogar aqui para a placa de vídeo, tá? A placa de vídeo, por sua vez, vai receber essas instruções do computador, do processador, desculpa, e vai converter a imagem em pixels, tá? Então, uma imagem, a tela do computador, ela tem milhões de pixels. Cada pixel é um quadradinho bem pequenininho que mostra uma cor. Então, a placa de vídeo vai converter essas instruções em pixels que serão mostradas pelo monitor. Então, esse aqui é o caminho da entrada de dados e da saída de dados dentro do seu computador, que acontece toda hora, tá? Toda hora que você manda aqui abrir um arquivo, que você manda abrir uma pasta, que você clica num programa para abrir, tudo isso acontece essa lógica de processamento dentro do seu computador, ok? É bem legal essa lógica. Como eu falei, está bem resumido, mas serve bem para você, para exemplificar como funciona o seu computador, ok? É importante falar também que essa lógica que eu estou explicando é a mesma usada nos smartphones. Os smartphones hoje viraram computadores. Um smartphone ele tem processador, ele tem memória RAM, você compra um celular e vem lá o processador X, um Snapdragon, 4 GB de memória RAM, armazenamento de 32 GB. Então, o computador, ele possui o smartphone, desculpa, possui a mesma lógica de processamento de informação, de funcionamento de entrada, processamento e saída de dados que um notebook, que um desktop, ok? Padrão de hardware, notebooks, computadores, desktop, smartphones seguem a mesma lógica de processamento, como eu acabei de falar. A diferença entre o PC desktop, gabinete com monitor, que eu expliquei agora há pouco no começo da aula, e um PC notebook é apenas o tamanho das peças. As peças são as mesmas. O notebook tem todas as peças que eu mostrei para vocês, só que em tamanhos menores. Tá? Se você olhar para o seu notebook aí e ficar prestando atenção, você vai escutar um barulhinho do ventiladorzinho do cooler do processador funcionando. Parem e prestem atenção para vocês verem. Muito bem, galera. Agora, eu até iria gravar as aulas, só como eu estou em casa, né? A gente está num período de trabalho remoto, eu não tenho as peças para mostrar para vocês. Então, eu achei esse pequeno curso, é bem rapidinho, são 4 vídeos, a média de vídeo de cada vídeo é de 8 minutos, tá? Do Rodrigo, do canal Vlog de TI, tá? No YouTube, canal muito, muito, muito bom. E esse vídeo, ele vai ensinar passo a passo como é que monta o computador. E nesse montar o computador, ele vai mostrar as peças para vocês. É o que eu mostrei fotos, né? Ele vai mostrar no vídeo as peças, ele vai mostrar a peça, vai explicar sobre a peça, ele vai mostrar onde que conecta as peças, que é muito importante e faz parte do ensinamento aqui da disciplina, tá? Então, acabando esse vídeo aqui agora, vocês vão lá no AVA, tem lá todos os links dos vídeos, vão assistir as videoaulas 2, 3, 4 e 5, que são esses 4 vídeos desse pequeno cursozinho do Rodrigo, do canal Vlog de TI, sobre como montar um computador e quais são as peças desse computador. É muito importante vocês assistirem e será cobrado o conteúdo que que o Rodrigo vai falar nos vídeos, será cobrado no questionário, ok? Muito bem, é isso. Então, após assistir todas as videoaulas, essa videoaula 1 que você está assistindo, a 2, a 3 e a 4, do canal Vlog de TI que eu acabei de falar, vai lá no AVA, vai ter o questionário avaliativo, valendo 10 pontos para vocês responderem, ok? No mais, é isso. Muito obrigado. Boa aula aí, junto com o Rodrigo agora, para vocês aprenderem. É bem legal essa aula. Aliás, para quem tiver mais interesse nessa parte de como funcionam as coisas ou como montar alguma coisa, esse canal é muito bom, tá? Muito bom mesmo. É muito didático. Fica aí super recomendado para vocês estudarem mais, ok? Muito bem, então é isso. Voltando, se são as videoaulas, finalizando, façam os exercícios lá de cálculozinhos do tamanho da capacidade. Até sugiro que vocês fiquem inventando alguns exercícios. É bem legal vocês para gravar bem na memória, ok? No mais é isso, um abraço e até mais, galera.